A nova normalidade. Gosto de ler crônicas de viagens. Semanalmente recebo links de tudo que foi publicado na internet sobre o assunto. Esta semana li As Viagens de um Cativo, de Carlos Castelo, Como Serão as Viagens Pós-Pandemia, uma crônica publicada originalmente no The Economist, reproduzida no Estadão sem menção do autor, Os Bons Conselheiros, de Miguel Esteves Cardoso e, por fim, Saudades das Viagens que Ainda Não Fiz, de Paula Ferreira. É assim todas as semanas, leio-as todas, antes por prazer, em alguns casos por obrigação. Faço isso há muito tempo, a ponto de perceber como a realidade mudou após a pandemia. Geralmente, os textos tratavam das belezas naturais, do acolhimento e do prazer de conhecer culturas e lugares diferentes. Havia sempre alguma história curiosa, imprevistos engraçados ou dramáticos, comuns às viagens de turismo. Agora que estamos confinados em casa, quase sempre as crônicas versam sobre viagens imaginárias, projetos para o futuro, planos frustrados, memórias distantes e sobre as incertezas dos tempos em que vivemos. Pouco mais há para dizer. Mesmo nas regiões onde a primeira onda de contágio está sob controle, as pessoas estão receosas. Em Portugal, foram presidente e primeiro-ministro para as ruas dizer às pessoas para saírem também, que consumam um pouco. Ficou o trauma. Mesmo quem não perdeu renda, nem teme o desemprego, ainda por muito tempo temerá as viagens internacionais. Quantos vão correr o risco de adoecer fora de casa num país estranho? Na Europa, as fronteiras ainda estão fechadas. A expectativa é que abram o espaço Schengen para o verão. Os voos seguem reduzidos, começam os primeiros ensaios cheios de cautela. A depender do remédio ou da vacina para a Covid-19, as viagens de turismo ainda vão demorar para voltar aos níveis do ano passado. Esta semana, a Universidade de Pequim anunciou que está em teste um medicamento capaz de criar imunidade temporária e acelerar a cura da doença. Esperam ter pronto o tratamento no final do ano. Existem mais de 100 vacinas em desenvolvimento no mundo. 8 delas já estão sendo testadas em humanos. São 3 ou 4 técnicas diferentes, o que aumentam as chances de sucesso. Dito assim, parece que a solução está por dias. Não é bem o caso. Mesmo na fase de testes, o percurso é longo e sempre pode haver retrocesso. Encontrado o anticorpo, será necessária a vacinação de 60% a 80% da população para conseguir a imunidade. 5 a 6 bilhões de pessoas no mundo todo. Não há capacidade de produção para tantas doses em curto prazo. Se aprovado o medicamento chinês, não será muito diferente. O tratamento ficará restrito à capacidade da indústria de produzir os anticorpos em larga escala. Apesar de muito aceleradas as pesquisas, apesar de todos os recursos aplicados, é pouco provável que tenhamos um remédio este ano. Para imunização em larga escala, nem os mais otimistas acreditam que seja possível antes de 2022. Até lá, caminharemos aos poucos, com avanços e recuos, até a nova normalidade. De repente, toda a imprensa, especialistas e comentadores da crise, em todos os artigos, lives e entrevistas, falam de uma nova normalidade pós-pandemia. O tema virou clichê. E lá vou eu ser mais um a falar de um novo futuro, e que seja, de verdade, sem volta ao passado. É certo que 2020 será um ano de crise econômica e desemprego. No mais, as especulações são muitas. Há quem fale em célere recuperação global, há quem fale em crise prolongada. São muitas as variáveis. No jogo de previsões para o futuro pós-pandemia, é unânime a crença de que haverá mudanças na forma como vivemos, com a aceleração digital, o crescimento das atividades online, comércio eletrônico,
maior aplicação de trabalho remoto e, talvez não muito distante, revisão do sistema de ensino com a adoção mais frequente de aulas e trabalhos escolares à distância. Boa parte das atividades realizadas fora de casa deixará de sê-lo. E confirmadas as previsões de sucessivas ondas de contágio, com repetidas quarentenas e aperto financeiro, é possível supor mudanças comportamentais em casa, nas famílias, entre gerações, entre casais, nas relações sociais e de trabalho. Novos hábitos serão criados para outros serem abandonados. Haverá, quem sabe, mais investimento individual no desenvolvimento de novas habilidades e maior atenção aos problemas de saúde mental, fundamentais no mundo de vidas apartadas e em rápida transformação. Ao imaginar um mundo onde as pessoas estarão mais fragilizadas, com menos certezas, menos recursos e sairão menos de casa, é razoável supor que haverá menos consumo de vestuário, perfumaria, combustível, refeições na rua, transporte público, automóveis e das áreas de escritório, lojas, centros comerciais, estacionamento, vias públicas. Talvez nos transformemos numa sociedade menos frívola, menos consumista, incluindo aí o consumo de viagens de turismo. Os reflexos dessa vida mais doméstica serão sentidos na economia, na sociologia, na psicologia e são de todo imprevisíveis. O incitamento ao nacionalismo, as pautas protecionistas, as propostas de repatriamento de indústrias consideradas estratégicas, o rechaço às soluções digitais estrangeiras, tudo isso preocupa. Podemos esperar algum retrocesso nas relações multilaterais. Não há descartado o arrefecimento do ritmo de integração internacional e, como consequência, o aumento da desigualdade entre os países e maior fluxo migratório. A liberdade de circulação é outra incógnita. Para mitigar o risco de novas ondas de contágio, o vírus precisa ser controlado em todo o planeta. A depender de como a doença vier a ser remediada em cada região, a liberdade de circulação entre fronteiras será mais ou menos restrita e, novamente, haverá impacto nas viagens internacionais e para as economias mais dependentes do turismo. Por outro lado, talvez o pavor causado por um vírus tão poderoso que saltou de um bicho para os humanos nos faça repensar a nossa relação com as florestas e com o oceano. Quem sabe, projeção minha, os negacionistas climáticos revejam suas crenças ou sejam pressionados a revê-las. Quem sabe cada um de nós nos tornemos um pouco mais conscientes quanto ao impacto das nossas decisões diárias sobre o clima, a segregação de grupos minoritários e a distribuição de renda. Estamos todos interligados e interdependentes, todas as pessoas do planeta. A pandemia provou-o. E, apesar disso, entre as lideranças globais, prevalece o princípio da competição em detrimento da solidariedade e cooperação entre as nações. Na acirrada corrida por hegemonia, sobretudo determinada pelo poderio de destruição das armas atômicas, é a inovação tecnológica que ganha impulso. Nasce dessa crise um tipo novo de confronto entre as superpotências e a geopolítica global move-se mais rápido em direção ao Oriente. Quem dera essa moléstia despertasse a solidariedade global e não os interesses imediatos, as decisões mesquinhas e simplistas dos nossos governantes. Quem dera. A pandemia é agora o mais agudo, mas não o único problema que nos afeta a todos e cuja solução precisa da ação conjunta dos países com protagonismo das Nações Unidas. Assim, poderíamos acelerar o desenvolvimento, a produção e a distribuição de vacinas, diminuir a fome, levar água tratada e saneamento básico para mais pessoas, ajudar no combate à doença e na recuperação econômica dos países mais pobres. E então, que essa experiência de solidariedade fosse reproduzida para a solução de problemas mais antigos
e perenes da nossa sociedade. Essa sim seria uma nova realidade para a qual não desejaríamos retorno. Bendita seria a herança de tão grande desgraça. São imensos os desafios e muitas as incertezas. O futuro da humanidade será como nós quisermos que seja. Agora, desde já, que tipo de novo normal nós estamos criando nas nossas relações em casa, com os mais próximos e com o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país e o nosso planeta? Sonhamos com mais solidariedade ou mais isolamento? Buscamos maior cooperação ou preferimos construir muros e aumentar os controles? Quem nos representará neste mundo em transformação, interconectado e interdependente? Vamos confiar nosso futuro a líderes aglutinadores, transigentes e solidários? Ou vamos apostar em líderes cada vez mais autoritários, homens e mulheres prepotentes, capazes de impor a todos as próprias crenças? São questões que estão postas. Na verdade, sempre estiveram. Tomara a incerteza do que está por vir nos ajude na reflexão. Nem penso nas viagens que não fiz e que provavelmente não farei este ano. Estão por ora esquecidas. Não faço planos. Penso com mais frequência no sentido de realizá-las. Ainda pondero. De verdade, neste momento, preocupam-me as pessoas que eu amo.